Meu chefe me expulsou na frente dos funcionários e gritou que eu era inútil. Até o presidente da empresa entrou aplaudindo. Nunca pensei que um dia eu me sentiria tão pequena e esmagada diante de tantas pessoas. A sala de reuniões estava cheia, cada cadeira ocupada, cada olhar parecia me perfurar. Eu estava lá na minha apresentação, tentando mostrar todo o esforço que tinha colocado nas últimas semanas, quando meu chefe, o homem que sempre me fez sentir como se eu não passasse de um peso morto, explodiu. E explodiu na pior hora possível. Você é inútil. Ele gritou, a voz ecoando pela sala como um soco no meu peito. Não serve para nada aqui. Sai da minha frente agora. Senti minhas pernas fraquejarem. O chão parecia líquido, pronto para me engolir. As mãos tremiam, e o rosto ardia de vergonha. Alguns colegas desviaram o olhar, outros apenas ficaram congelados, incapazes de acreditar na humilhação pública. Eu sabia, no fundo, que ele sempre teve um prazer sádico em me humilhar, mas ver aquilo acontecer na frente de todos, naquele instante, foi como se cada ferida que minha família já tinha aberto em mim se multiplicasse ao mesmo tempo. Minha família. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. Cresci sendo a sombra da minha irmã gêmea. Enquanto ela brilhava, conquistava elogios, atenção, abraços, eu sempre ficava em segundo plano, como se fosse descartável. E agora aquele homem que eu respeitava e admirava, ou pelo menos tentava, confirmava tudo o que eu já sabia sobre mim. Inútil. Incapaz. Invisível. Fui empurrada para fora da sala. Cada passo era doloroso, como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Meu estômago se revirava, lágrimas queimavam meus olhos, mas eu não podia chorar ali, não ainda, não na frente deles. Mas o pior não foi o grito, nem a humilhação, nem o silêncio desconfortável. O pior foi ouvir, de relance, o barulho de palmas. Olhei para trás, e lá estava ele, o presidente da empresa, um homem que nunca tinha olhado na minha direção, entrando na sala, aplaudindo lentamente. Um aplauso que congelou meu sangue. É isso, Maria. Mostre a todos quem realmente merece reconhecimento, disse ele, sorrindo de uma forma que misturava desafio e aprovação. O chão pareceu desaparecer debaixo dos meus pés. Meus colegas agora olhavam para mim com uma mistura de confusão, espanto e estranhamente respeito. Meu chefe abriu a boca para dizer algo, mas ficou mudo diante da presença imponente do presidente. Ele não podia mais me humilhar sem consequências. Naquela noite, sentada no meu apartamento vazio, deixei as lágrimas caírem livremente. Não era apenas a humilhação no trabalho, era a memória da minha família rejeitando-me, escolhendo minha irmã em cada decisão importante, cada festa, cada elogio. Até mesmo meus pais, que deveriam me proteger, pareciam se encolher diante do brilho dela, ignorando meu esforço, minhas conquistas, meus sonhos. Mas algo dentro de mim começou a mudar naquela noite. Um fogo pequeno e incômodo acendeu-se. Não era raiva cega, era algo mais profundo, a necessidade de provar para mim mesma, e talvez para o mundo, que eu tinha valor, que eu merecia respeito, reconhecimento e felicidade. A vida, entretanto, não ia me deixar reconstruir-me sem testes. Alguns dias depois, descobri que alguém havia tentado sabotar meu trabalho de forma quase fatal, um erro proposital que poderia ter me custado caro, não apenas profissionalmente, mas fisicamente. Meu computador foi adulterado, meus relatórios corrompidos. E se não fosse por um detalhe que passei despercebido por horas a fio, poderia ter sido completamente desastrosos. Senti uma mistura de choque e incredulidade. Quem faria algo assim comigo? Minha irmã? Um colega invejoso? Meu chefe? A desconfiança corroía meu peito, mas também me fez perceber que não podia mais ser fraca, que precisava aprender a me proteger e a lutar. No fundo, ainda sentia o peso da rejeição familiar, a dor de ter sido sempre a menos, a descartável. Mas pela primeira vez em anos, senti que havia uma faísca de redenção possível, uma possibilidade de reconstruir minha autoestima, minha carreira, minha vida. No dia seguinte, voltei ao trabalho com passos firmes. O que estava por vir seria imprevisível. O aplauso do presidente ainda ecoava na minha mente, e a sensação de estar no limite entre o colapso e o renascimento me fazia sentir viva como nunca antes. Mas então, enquanto revisava os arquivos para a reunião do dia, encontrei uma mensagem anônima, digitada de forma fria e ameaçadora. Se acha que escapou, está enganada. Isso é só o começo. Na manhã seguinte, acordei com o coração acelerado, como se a mensagem anônima tivesse cravado uma lâmina invisível no meu peito. Dormi mal, revirando na cama pensamentos confusos. Quem queria me intimidar? O que eu tinha feito para merecer isso? A sensação de que estava sendo observada se misturava com memórias de toda a minha vida, a rejeição da minha família, a constante sombra da minha irmã gêmea, o desprezo de quem deveria me apoiar. Era sufocante, mas de alguma forma, também era motivador. No trabalho, tentei manter a calma. Cada passo pelo corredor parecia um teste silencioso. Colegas olhavam com curiosidade, alguns com pena, outros com aquela inveja quase palpável.
Meu chefe evitava meu olhar, talvez ainda amedrontado pelo aplauso do presidente na reunião anterior, mas a sensação de ameaça não desapareceu. Cada vez que meu celular vibrava ou um e-mail chegava, meu coração disparava. A reunião começou como sempre, mas desta vez algo mudou. O presidente entrou e se sentou ao meu lado, sem cerimônia, e olhou diretamente para mim, sorrindo de forma enigmática. Maria, sabemos que você tem potencial, disse em voz baixa, apenas para mim. Não permita que ninguém tire isso de você. Aquelas palavras foram como um sopro de ar fresco depois de anos sufocada. Senti algo acordar dentro de mim, uma coragem que não sentia desde a adolescência, quando minha família me ignorava enquanto minha irmã se tornava o centro de tudo. Pela primeira vez, percebi que poderia existir um caminho diferente, uma reconstrução que dependia apenas de mim, mas a reconstrução não seria fácil. Durante o almoço, percebi sinais sutis de sabotagem nos meus projetos. Arquivos corrompidos, notas sumindo, planilhas misteriosamente alteradas. Era metódico, silencioso, calculado. E isso me fez perceber que a ameaça não vinha apenas de fora, alguém próximo poderia estar envolvido. Um arrepio percorreu minha espinha. Se minha própria equipe não era confiável, eu teria que aprender a confiar apenas em mim mesma. Ao voltar para casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Maria, disse uma voz fria e masculina. Achou que podia escapar do seu passado? Achou que poderia subir sem pagar o preço? Meu estômago revirou. A voz parecia saber tudo sobre mim, sobre minha vida, minhas feridas mais íntimas. Uma mistura de raiva e medo me fez engolir em seco. Quem é você? E consegui perguntar, tentando soar firme. Alguém que sabe que você não é tão invencível quanto pensa, respondeu, antes de desligar. A ligação me deixou tonta, mas também me despertou. Por anos, eu tinha deixado que a vida decidisse meu valor. A rejeição da minha família, as comparações com minha irmã, os desprezos no trabalho, tudo isso moldou alguém inseguro, mas agora algo dentro de mim clamava por justiça. Eu não podia mais ser vítima. Nos dias seguintes, comecei a agir. Revisei cada relatório, cada planilha, cada e-mail. Descobri pequenas alterações que poderiam ter me destruído se tivessem passado despercebidas. A raiva e o medo se transformaram em estratégia. Eu aprendi a proteger meu trabalho, a antecipar ataques, a criar redundâncias que me dariam segurança. Cada passo que eu dava me fortalecia, me fazia perceber que mesmo rejeitada pela minha própria família, eu ainda podia ser reconhecida e respeitada. E então veio o golpe mais cruel. Minha irmã, em um gesto de aparente bondade, me convidou para um jantar em família. Ela disse que queria aproximar-nos novamente. Meu coração disparou. Parte de mim queria acreditar, outra parte sabia que poderia ser uma armadilha. Decidi ir, mas com olhos atentos, preparados para qualquer traição. O jantar começou com conversas superficiais, risadas forçadas e olhares avaliativos. Meus pais não olhavam diretamente para mim, minhas palavras eram interrompidas, ignoradas. Mas minha irmã, ela parecia diferente. Havia uma tensão sutil em seu sorriso, algo que me dizia que ela ainda nutria ressentimento, inveja, talvez até medo do meu crescimento. No meio do jantar, minha irmã se levantou, derrubando acidentalmente uma taça de vinho. Ri nervosamente, tentando aliviar a tensão. Mas então ela sorriu de forma fria. Sabe, sempre achei que você não conseguiria nada sozinha, disse, baixinho, mas suficientemente alto para que eu ouvisse. Ainda bem que ninguém mais esperava muito de você. Meu sangue ferveu. Cada palavra era como um soco, mas algo dentro de mim já não se quebrava facilmente. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Talvez eu não precisasse da aprovação de ninguém, respondi com firmeza. Mas agora, acho que estou começando a provar algo a mim mesma. Os olhos dela se estreitaram. Havia uma faísca de reconhecimento, misturada com ressentimento. Ela percebeu que mesmo rejeitada, eu estava me reconstruindo, mais forte, mais estratégica, mais resiliente. Quando saí de lá, sentindo o frio da noite bater no meu rosto, meu celular vibrou novamente. Uma mensagem apareceu. Você achou que estava segura? Ainda não viu nada. Um arrepio percorreu minha espinha. Alguém estava me observando, esperando por um erro. Mas pela primeira vez, não senti medo paralisante. Senti desafio. Senti a adrenalina de quem está prestes a enfrentar o maior inimigo de todos, a injustiça, a traição, a própria dor. Eu ainda não sabia quem estava por trás das ameaças, mas sabia que minha vida estava prestes a mudar, que minha reconstrução emocional não seria linear, que cada passo seria uma batalha, cada vitória, uma redenção. E naquele instante, com a cidade iluminada pelos postes e o vento cortando meu rosto, percebi que algo maior estava por vir, algo que testaria todos os limites da minha coragem, inteligência e resiliência. Algo que poderia transformar a humilhação em poder, a rejeição em redenção. Nos dias que se seguiram, cada hora parecia carregada de tensão. Cada e-mail que chegava, cada passo no corredor do escritório,
Cada toque do telefone fazia meu coração disparar. Eu sentia como se estivesse em um campo minado invisível. Qualquer movimento errado poderia explodir em desastre. Mas algo dentro de mim havia mudado. A vítima indefesa que minha família, minha irmã, e até meu chefe, haviam criado em mim, estava se tornando alguém capaz de enfrentar o mundo de frente. Decidi começar uma investigação silenciosa. Se alguém queria me derrubar, eu precisava descobrir quem era. Não podia mais depender de sorte ou de proteção alheia. Comecei a analisar tudo: registros de acesso, horários de entrada e saída, alterações em documentos. Cada detalhe parecia pequeno isoladamente, mas aos poucos formava um padrão. Um padrão sutil, quase imperceptível, que apontava para alguém com acesso privilegiado e conhecimento do meu trabalho. O pensamento de que minha própria irmã poderia estar envolvida me atravessava a mente como uma faca. Lembrei de tantas vezes em que ela se beneficiou da minha sombra, das pequenas sabotagens que sempre pareciam coincidência. Mas algo me dizia que ela não seria tão direta. O perigo vinha de onde eu menos esperava. Uma tarde, enquanto revisava planilhas, meu telefone tocou novamente. Era a mesma voz fria da última vez. Maria, você acha que pode jogar esse jogo sozinha? Disse, sem revelar identidade. Não importa o quanto tente, nós sempre estaremos à frente. Meu estômago se contraiu, mas pela primeira vez não senti paralisia. Senti desafio. Respirei fundo e respondi. Então mostre-se. Eu quero ver quem está por trás disso. O silêncio do outro lado foi quase ensurdecedor. Então, a ligação caiu. Naquele momento, percebi que não poderia mais ser passiva. Cada passo errado no escritório, cada confiança mal colocada, poderia ser usado contra mim. Comecei a guardar cópias de tudo, proteger meus arquivos, registrar cada movimento suspeito. A paranoia era cansativa, mas também me tornava mais forte. Eu estava aprendendo a lutar. Uma semana depois, uma reunião surpresa foi marcada. Meu chefe me chamou, com aquele sorriso que misturava desprezo e arrogância. Mas antes que pudesse iniciar qualquer ataque, o presidente entrou, de novo, inesperado, e me chamou para liderar a apresentação de um projeto crucial. Meu chefe engoliu em seco, e a sala ficou em silêncio. A oportunidade parecia improvável, quase irreal, mas era real. Durante a apresentação, senti a tensão do passado misturar-se com o poder do presente. Cada palavra que eu dizia, cada slide que passava, cada argumento, era como se estivesse reconstruindo não apenas minha reputação, mas meu próprio valor. O olhar do presidente era firme, atento, reconhecendo cada esforço. E quando terminei, aplaudiu com entusiasmo. Alguns colegas, anticéticos, trocaram olhares de surpresa e admiração. Saí da reunião com uma mistura de euforia e exaustão. Mas a sensação de triunfo foi breve. No corredor, encontrei um envelope em minha mesa, sem remetente. Abri com mãos trêmulas. Dentro, havia uma foto minha sendo observada de longe, alguém me fotografara saindo de casa, sozinha, vulnerável. No verso, apenas uma frase. Não pense que está segura. Estamos sempre perto. O medo voltou gelado e penetrante. Mas agora havia algo mais. Raiva. Determinação. Percebi que estava diante de um inimigo que não era apenas profissional, mas pessoal. Um inimigo que se alimentava da minha dor, da rejeição, da sensação de invisibilidade. E pela primeira vez, decidi que não iria recuar. Comecei a observar meu redor com mais atenção. Pequenos detalhes, a maneira como os colegas caminhavam pelo corredor, quem se aproximava demais das minhas áreas de trabalho, quem mostrava interesse estranho em minhas tarefas se tornaram pistas. Cada olhar, cada gesto, cada frase parecia esconder algo. Um pequeno quebra-cabeça que, se montado corretamente, revelaria o traidor. No meio desse turbilhão, minha irmã apareceu novamente. Ela me convidou para tomar um café para conversarmos sobre a vida. Algo em sua voz era diferente, menos arrogância, mais contenção. Mas eu já não era a garota ingênua que cresceu à sombra dela. Aceitei, mas com cautela. Sentadas frente a frente, tentei medir suas intenções. Ela falou sobre família, sobre velhos ressentimentos, e em certo momento disse: "Você tem mudado, Maria. Eu não sei o que está acontecendo, mas vejo que está diferente, mais forte, mais segura." Senti uma pontada de alerta. Suas palavras eram um reconhecimento, mas também carregavam ambiguidade. Sabia que precisaria ficar atenta a cada gesto dela dali em diante. Enquanto saía do café, senti novamente aquela sensação de ser observada. Meu celular vibrou, e outra mensagem apareceu. "Você está se tornando perigosa." Mas ainda não acabou. "Prepare-se." Um arrepio percorreu minha espinha. A ameaça estava próxima, mais próxima do que eu podia imaginar. O jogo que começou com humilhações no trabalho e rejeições familiares agora se transformava em algo muito maior, mais sombrio. E eu sabia que precisava estar pronta. Enquanto caminhava para casa, pensei em tudo o que havia passado. O desprezo da minha família, a humilhação pública, a tentativa de sabotagem quase fatal. A traição silenciosa.
Tudo isso havia me moldado, me endurecido, me feito perceber que a única forma de sobreviver e vencer era confiar em mim mesma e em mais ninguém. Mas uma pergunta persistia em minha mente, latejante e incômoda. Quem estava realmente por trás de tudo? Minha irmã? Um colega? Alguém que conhecia cada fraqueza minha e estava pronto para explorá-la até o fim? E no silêncio da noite, quando a cidade parecia dormir, recebi uma última mensagem antes de desligar o telefone. A verdade está mais próxima do que você imagina, mas você não vai gostar do que vai encontrar. Meu coração acelerou. Algo estava prestes a explodir, algo que poderia mudar tudo. E eu sabia com uma certeza fria que minha vida estava prestes a entrar no território mais perigoso que já enfrentei. A noite estava escura, e o vento gelado parecia carregar cada lembrança dolorosa da minha vida, cada rejeição da minha família, cada momento em que minha irmã brilhava enquanto eu ficava na sombra, cada humilhação no trabalho, tudo voltava para me assombrar. Mas ao mesmo tempo, havia uma força crescente dentro de mim, uma raiva controlada, quase líquida, que queimava meus ossos e me dizia: agora, Maria, é a sua vez. No dia seguinte, decidi agir. Não podia mais ser perseguida, manipulada e sabotada sem reação. Cada arquivo que conferi nos últimos dias, cada e-mail suspeito, cada gesto estranho, tudo começou a formar um padrão mais claro. Um padrão que apontava para alguém dentro da minha equipe. Alguém com acesso, conhecimento e motivação para me derrubar. Mas ainda havia incógnitas. Minha irmã ainda pairava em minha mente. Será que ela poderia estar por trás disso? Ela sempre tão manipuladora, sempre tão calculista, a suspeita me corroía. Enquanto caminhava pelo escritório, meu chefe me lançou aquele olhar que sempre me enchia de desprezo, mas desta vez algo mudou. Havia medo, ou pelo menos hesitação. Ele não sabia o que eu descobrira nos últimos dias. Não sabia que eu havia aprendido a proteger cada movimento meu, a prever ataques e a criar barreiras. Mas o perigo não estava apenas nele. A ameaça era mais complexa, mais cruel. Durante a tarde, recebi uma mensagem anônima. Está se aproximando demais da verdade. Cuidado com quem você chama de família. Meu coração disparou. A frase parecia carregar anos de ódio concentrado. Mas ao mesmo tempo senti algo novo. Não era mais pavor, era desafio. Eu não podia me permitir recuar agora. Cada ameaça apenas fortalecia minha determinação. Decidi investigar mais a fundo minha própria família. Precisava entender até que ponto minha irmã e meus pais poderiam estar envolvidos, direta ou indiretamente. Revi conversas antigas, fotos, mensagens, pequenas pistas que antes pareciam insignificantes. E então, algo que nunca tinha percebido saltou à minha frente. Padrões de comportamento, pequenas manipulações, elogios estratégicos a ela, críticas veladas a mim, como se tivessem ensaiado por anos a arte de me colocar para baixo. Minha família havia me escolhido como alvo inconsciente de suas próprias inseguranças e invejas. Ao chegar em casa naquela noite, encontrei mais uma mensagem anônima no celular. Você acha que está pronta? Ainda não viu nada do que podemos fazer. Era quase poética, a crueldade que se escondia por trás de cada palavra. Mas pela primeira vez, não me senti completamente impotente. Respirei fundo, fechei os olhos e prometi a mim mesma que ninguém mais controlaria minha vida. No dia seguinte, organizei uma reunião com a equipe inteira. Um jogo de estratégia silencioso começou. Observei cada gesto, cada olhar, cada hesitação. Pequenos detalhes começaram a se encaixar, e percebi que alguém estava tentando me induzir ao erro, me colocar em posição vulnerável. E então, finalmente, uma pista. Um dos colegas, sempre tão simpático e prestativo, havia acessado arquivos que não fazia parte de suas responsabilidades. Um detalhe mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para me indicar o traidor. A sensação de choque misturada com alívio foi intensa. Era alguém que eu conhecia, alguém que havia trabalhado lado a lado comigo, aparentemente confiável. Mas a traição tinha sido calculada, fria e cruel. E então veio o pensamento inevitável. Se ele fez isso, até onde minha irmã estaria disposta a ir? Até que ponto ela poderia ter manipulado tudo desde o começo? As suspeitas e lembranças dolorosas se misturavam em minha mente enquanto eu caminhava pelo corredor, tentando decifrar quem era real e quem era parte de um jogo cruel. Cada passo era uma batalha entre confiar na intuição e não ceder ao medo. No fim do dia, decidi confrontar minha irmã. Precisava entender até que ponto ela estava envolvida, ou se era apenas um fantasma do meu passado que eu carregava como culpa. Marquei um encontro casual em um café próximo à nossa antiga escola. O local estava vazio, exceto por algumas mesas no canto. Quando ela chegou, sorrindo aquele sorriso que sempre me irritou, senti novamente a mistura de emoções que me assombrava desde a infância: raiva, medo, ressentimento. Mas também uma centelha de curiosidade e necessidade de fechar ciclos. Você parece diferente, disse ela sentando-se. Mais intensa, mais focada. Respirei fundo. Cada palavra que eu dizia precisava ser medida, mas também carregada de verdade.
Sim, estou diferente, respondi. E não é por acaso. Estou cansada de ser a sombra, de ser ignorada, de ser manipulada. Preciso saber, de você, até onde vai sua participação nessa série de sabotagens. O silêncio caiu como uma lâmina entre nós. Ela mordeu o lábio inferior, como se estivesse ponderando cada palavra. Então, finalmente falou. Maria, você acha que tudo o que aconteceu foi culpa minha? Que eu planejei tudo? Eu apenas aprendi a sobreviver no mundo, assim como você agora está aprendendo. Mas saiba que há forças maiores do que nós por trás disso. Meu coração parou. Forças maiores? Quem mais poderia estar envolvido? A sensação de ameaça aumentou, mais intensa do que qualquer humilhação ou rejeição que já havia sentido. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Está perto demais da verdade. Tome cuidado, ou não haverá volta. A leitura fez meu estômago gelar. O perigo não estava apenas em casa, no trabalho ou na minha irmã. Ele estava em todo lugar, invisível, silencioso, sempre presente. E eu percebi que minha reconstrução emocional, minha redenção, seria mais dolorosa e perigosa do que jamais imaginei. Enquanto caminhava de volta para casa, com a noite fechando-se ao meu redor, pensei em todas as batalhas que já havia enfrentado, a rejeição familiar, as humilhações públicas, as tentativas de sabotagem. Mas desta vez, o desafio era maior. O inimigo era invisível, estratégico, e parecia sempre um passo à frente. Mas algo dentro de mim crescia, não mais medo, mas determinação. Não mais dúvida, mas coragem. E uma certeza silenciosa. Eu sobreviveria. Eu venceria. E descobriria quem estava tentando me destruir, custasse o que custasse. Mas ainda havia perguntas que queimavam minha mente. Quem realmente estava por trás das mensagens, das fotos, das ameaças? E se minha irmã não fosse a inimiga, quem seria? Alguém próximo demais, ou alguém que nunca imaginei? E naquele instante, a sensação de que algo catastrófico estava prestes a acontecer apertou meu peito. Algo que poderia mudar tudo, para sempre. Nos dias seguintes, a sensação de ser vigiada tornou-se quase insuportável. Cada passo que eu dava parecia ser registrado, cada e-mail revisado antes de chegar à minha caixa de entrada, cada ligação interceptada. A paranoia era exaustiva, mas agora não era medo puro, era vigilância estratégica. Eu precisava descobrir quem estava tentando me destruir antes que fosse tarde demais. No trabalho, continuei a observar os colegas com mais atenção do que nunca. Cada gesto, cada conversa, cada sorriso parecia esconder algo. Os arquivos corrompidos, as planilhas adulteradas, até pequenos detalhes nas minhas apresentações, tudo começava a fazer sentido. Alguém dentro da equipe estava usando conhecimento privilegiado para me derrubar, mas ainda assim, nada apontava diretamente para minha irmã. Uma mistura de alívio e frustração me consumiu. Eu precisava ser meticulosa. Foi então que encontrei algo que me fez gelar. Um registro de login no sistema da empresa, fora do horário de expediente. Alguém havia acessado meu projeto mais importante, exatamente no momento em que eu havia saído para uma reunião. E não era qualquer login, era feito de dentro do escritório. Alguém tinha acesso físico e técnico ao meu trabalho, alguém que conhecia cada rotina minha. Meu coração disparou. A sensação de que estava lidando com um inimigo silencioso, porém poderoso, era sufocante. Mas a raiva começou a crescer dentro de mim. Não mais medo, não mais culpa, apenas uma determinação fria. Eu sabia que estava no limite de algo grande, e que cada movimento deveria ser calculado com precisão cirúrgica. Decidi armar uma armadilha. Mantive meus arquivos sob vigilância extrema e preparei um relatório falso, cuidadosamente elaborado para parecer vulnerável. A expectativa era simples: se alguém tentasse corrompê-lo, deixaria rastros. Detalhes que apenas o verdadeiro sabotador conseguiria manipular. Era um jogo perigoso, mas necessário. No mesmo dia, recebi outra mensagem anônima. Você está jogando um jogo que não entende totalmente. Continue, e verá o preço. Meu estômago se revirou, mas agora, diferente do passado, não era paralisia. Era desafio. Um desafio que eu estava determinada a vencer. Horas depois, percebi que o relatório havia sido acessado. Alguém havia caído na armadilha. Analisando os rastros digitais, pude identificar a origem. E meu coração quase parou quando a verdade começou a emergir. Um colega que eu sempre considerara confiável, alguém que sorria e elogiava meu trabalho, estava por trás das sabotagens. Ele havia manipulado arquivos, interceptado e-mails e criado obstáculos quase insuperáveis, tudo enquanto fingia lealdade. O choque foi absoluto. Como alguém tão próximo poderia ter tanta maldade escondida? Mas não havia tempo para choque prolongado. Precisava agir. Marquei uma reunião com ele, sob pretexto de revisar projetos. Meu coração batia rápido, mas agora havia algo mais. Confiança em mim mesma, coragem que nunca senti antes. Precisamos conversar, disse assim que ele entrou na sala. Sobre os arquivos corrompidos, as planilhas alteradas, eu sei de tudo. Ele riu.
tentando disfarçar, mas o riso soou falso, nervoso. Você está paranoica, Maria, disse ele, com um sorriso forçado. Sempre exagera. Não estou, respondi firme. Eu preparei algo. Um relatório falso, monitorado. E você, meu caro, caiu na armadilha. O rosto dele mudou, a máscara de confiança caiu. Por um instante, o ar ficou pesado, tenso, quase elétrico. Ele não sabia o que eu faria a seguir. Você não sabe com quem está lidando, murmurou ele, a voz trêmula. Isso vai acabar mal para você. Eu sorri levemente. E talvez para você, respondi, mas não mais para mim. Saí da sala antes que pudesse reagir, levando comigo a prova da traição. Pela primeira vez, senti que a maré estava mudando. O inimigo, invisível e cruel, finalmente havia se revelado. Mas ainda havia peças do quebra-cabeça faltando, minha irmã, minha família, o passado que ainda me perseguia. Cada um deles carregava segredos, manipulações e dores antigas que poderiam interferir na minha reconstrução. Nos dias seguintes, usei a descoberta como combustível. Protegi meus arquivos, revisei meus projetos. Enfrentei meu chefe com mais firmeza e passei a ver cada interação com os colegas como uma oportunidade de reafirmar meu valor. Pela primeira vez, sentia que estava no controle, não mais à mercê do desprezo, das manipulações ou das humilhações. Então, em uma tarde cinzenta, minha irmã me ligou. A voz dela parecia hesitante, quase vulnerável, algo que eu nunca havia percebido antes. Maria, precisamos conversar, disse ela. Há coisas que você não sabe, coisas que vão mudar tudo. Meu coração disparou. A mistura de medo, expectativa e curiosidade era quase insuportável. Eu sabia que essa conversa poderia revelar segredos guardados há anos, mas também sabia que precisava encará-la. Tudo bem, respondi firme. Me diga, mas seja honesta. Ela hesitou. Um silêncio pesado pairou do outro lado da linha. Então, finalmente disse: você precisa saber quem realmente está por trás das sabotagens. E não é apenas alguém do trabalho. É alguém que tem interesses pessoais. Meu sangue gelou. A ameaça agora tinha rosto, intenção e história. O jogo que parecia ser apenas profissional agora se misturava com o pessoal, com a família, com a vida inteira que eu tentei reconstruir. Enquanto desligava o telefone, senti a tensão subir como uma corda prestes a se romper. Minha reconstrução emocional estava em andamento, mas algo me dizia que o desafio final ainda estava por vir, que o inimigo não estava apenas no escritório, mas talvez mais perto do que jamais imaginei. E naquele instante, recebi mais uma mensagem. A hora da verdade se aproxima. Prepare-se para o que você não quer ver. Meu coração disparou. Cada batida era um lembrete de que, apesar de toda a reconstrução, ainda havia perigo, segredos e traições esperando para explodir. O frio daquela manhã parecia atravessar minha pele, entrando pelos ossos e gelando cada pensamento. Mas dessa vez, não havia paralisia, apenas concentração. Cada passo que eu dava no caminho para o trabalho parecia calculado, cada respiração medida. Eu sabia que o perigo estava mais perto do que nunca, e que qualquer descuido poderia me custar caro. Nos últimos dias, tinha conseguido rastrear o sabotador do escritório. A revelação de que alguém da minha própria equipe estava por trás das manipulações me deu poder, mas também deixou um espaço vazio de dúvida. Minha irmã. O telefone dela havia soado com uma hesitação estranha, e algo na sua voz indicava que havia segredos que ainda não estavam à minha disposição. Eu precisava dela, mas ao mesmo tempo, não podia confiar plenamente. No escritório, tudo parecia normal. O caos silencioso de planilhas, relatórios e reuniões continuava, mas meu olhar havia mudado. Eu percebia cada gesto, cada olhar, cada pequeno detalhe que poderia indicar uma ameaça. Meu chefe continuava com seu desprezo velado, mas agora ele sabia, de alguma forma, que eu não era mais vulnerável. Ele tinha medo de cruzar minha frente. Durante a tarde, recebi uma mensagem anônima diferente das anteriores. Não era ameaçadora. Era um aviso. Você está se aproximando demais da verdade. A decisão que tomar amanhã mudará tudo. Meu estômago gelou. Eu não sabia se era uma tentativa de me amedrontar ou se alguém, finalmente, estava tentando me alertar. Mas uma coisa era certa, amanhã seria decisivo. E eu precisava estar pronta. Passei a noite revisando cada arquivo, cada e-mail, cada detalhe que pudesse me proteger. Criei backups, sistemas de alerta e protocolos que nem meus colegas suspeitavam existir. Estava me preparando para um confronto inevitável. Mas não era apenas no trabalho que o perigo residia. Minha vida pessoal, minha história familiar, minha própria irmã, todos estavam entrelaçados nessa rede de traições e manipulações. Na manhã seguinte, minha irmã me encontrou na entrada da empresa. Havia algo diferente nela, uma urgência que nunca tinha visto antes. Maria, disse ela, olhando ao redor como se temesse ser observada, precisamos conversar. Agora. Assenti. Segui-a para uma sala isolada, longe de olhares curiosos. Ela respirava fundo, tentando organizar as palavras. O que você vai ouvir pode mudar sua percepção de tudo, começou,
mas precisa ouvir a verdade. Quem está por trás das sabotagens não é apenas alguém do seu trabalho. É alguém que tem poder, influência e motivos que vão além do escritório. Meu coração acelerou. As suspeitas, o medo, a curiosidade, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Quem? Perguntei, com a voz firme, embora a adrenalina correndo em minhas veias ameaçasse me trair. Ela hesitou e por um instante, pensei que poderia me mentir. Mas então, suas palavras caíram como um martelo. É nosso pai. O choque foi avassalador. Cada lembrança de infância, cada momento de rejeição e desprezo, cada humilhação que senti por ele e por nossa família, explodiu na minha mente. Meu próprio sangue, alguém que eu deveria confiar, havia arquitetado uma série de sabotagens e manipulações desde o começo, inclusive no trabalho. Senti náuseas, mas respirei fundo. Precisava manter o controle. Minha irmã continuou. Ele não faz isso sozinho. Há aliados no seu trabalho, pessoas que se beneficiam do seu fracasso. Mas você pode enfrentá-los. Você pode vencer. A mistura de raiva, tristeza e determinação me dominou. Pela primeira vez, percebi que toda a dor que carregava desde a infância, toda a rejeição, toda a humilhação pública, tudo se transformava em combustível. Eu não seria mais a vítima. Eu seria a sobrevivente. A vencedora. Naquele instante, uma sensação de urgência me dominou. Precisávamos agir rápido, antes que meu pai pudesse colocar mais peças em movimento. Comecei a traçar um plano com minha irmã, cuidadosamente medindo cada passo, cada contato, cada possibilidade de exposição. Enquanto revisávamos detalhes, meu celular vibrou novamente. Uma mensagem apareceu, desta vez diferente. Você sabe demais agora. O próximo passo será doloroso. O aviso me fez gelar. Mas ao contrário do passado, eu não estava paralisada. Senti algo crescer dentro de mim, uma coragem feroz, uma determinação implacável. Eu sabia que precisava enfrentar tudo, o pai, a irmã, os colegas, o chefe, e que cada confronto exigiria inteligência, frieza e estratégia. Nos dias seguintes, comecei a implementar meu plano. Protegi cada arquivo, preparei armadilhas digitais para capturar evidências de sabotagem, observei cada movimento suspeito e documentei cada detalhe. Cada passo que dava me aproximava da verdade e me fortalecia. A reconstrução emocional que havia começado meses atrás agora se transformava em reconstrução estratégica, e o poder que sentia era intoxicante. Mas a tensão não diminuía. A cada passo, a cada vitória parcial, o perigo parecia crescer. As mensagens continuavam chegando silenciosas, ameaçadoras, lembrando-me de que o inimigo estava sempre próximo, sempre atento. Uma noite, enquanto revisava relatórios em meu apartamento, ouvi um ruído estranho. Alguém havia entrado. Meu coração disparou. Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas o invasor não parecia querer roubar nada. Ele apenas deixou um envelope na minha mesa e saiu sem ser visto. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia fotos antigas da minha família, momentos em que eu tinha sido ignorada, esquecida, rejeitada. No fundo, uma única frase escrita à mão. Você está finalmente vendo a verdade. Mas isso é apenas o começo. Meu estômago se contorceu. A sensação de perigo iminente, de que algo catastrófico estava por vir, era quase física. Cada fibra do meu corpo dizia que eu precisava estar pronta para tudo. Enquanto a cidade lá fora parecia dormir, eu percebi que minha vida não seria mais a mesma. Minha reconstrução emocional havia me fortalecido, mas agora estava prestes a ser testada no limite máximo. O inimigo não estava apenas no trabalho ou na família, ele estava dentro da minha própria história, dentro de quem eu acreditava ser meu sangue. E naquele instante, uma certeza absoluta me atravessou. A batalha final estava chegando. E eu precisava estar pronta para enfrentar tudo, custasse o que custasse. O dia amanheceu com um silêncio estranho. Nada parecia normal. O trânsito, os sons da cidade, até o vento soava diferente. Como se o mundo inteiro estivesse esperando pelo que iria acontecer. E eu sabia. Hoje, finalmente enfrentaria a verdade por trás de meses de humilhação, sabotagem e ameaças silenciosas. Minha irmã apareceu cedo, vestida de forma discreta, sem o sorriso calculista de sempre. Havia urgência em seus olhos, mas também sinceridade. Ela me guiou até um local isolado, um antigo armazém abandonado que servia de ponto de encontro para meu pai e seus aliados. Cada passo que eu dava era medido, cada respiração era profunda, controlada. Eu não podia permitir que o medo me dominasse. Quando entramos, a primeira coisa que senti foi o cheiro de pó e madeira velha. Mas havia mais, uma tensão quase elétrica, carregada de ameaças não ditas. E então lá estava ele, meu pai. Olhos frios, expressão dura, mas com aquele ar de superioridade que sempre o acompanhou. Ao seu lado, meu chefe, aquele que tantas vezes me humilhou no trabalho, e mais alguns colegas cúmplices que até então, eu acreditava serem leais. Então, finalmente chegou, disse meu pai, com uma voz que misturava raiva e surpresa. Pensou que poderia escapar de tudo?
Meu coração disparou, mas não havia medo, apenas determinação. Olhei para ele, e algo que há muito tempo estava enterrado explodiu. Toda a dor, toda a rejeição, toda a humilhação se transformou em força. Eu não estou aqui para fugir, respondi firme. Estou aqui para encarar a verdade. E para que vocês saibam, não vão mais controlar minha vida. O ar ficou pesado. Meu pai franziu a testa, como se subestimasse minha força. Mas eu sabia que estava preparada. Minha irmã havia me dado informações vitais, meus registros digitais confirmavam cada sabotagem, cada manipulação, cada ataque. E agora eu tinha o poder da verdade em minhas mãos. Você acha que pode nos derrotar sozinha? Provocou meu chefe, tentando recuperar a postura arrogante de sempre. Sorri, sentindo sangue pulsar com adrenalina. Não sozinha, disse, olhando para minha irmã. Mas não estou mais sozinha. Em um movimento rápido, mostrei os registros, os backups, as provas digitais de todas as sabotagens. Cada arquivo adulterado, cada tentativa de derrubar meu trabalho, cada e-mail interceptado estava documentado. A tensão explodiu no ar. Meu pai não podia mais negar, nem meu chefe, nem os cúmplices. Cada mentira, cada manipulação, estava exposta. Vocês me subestimaram, continuei, sentindo o poder que vinha da verdade. Pensaram que a menina rejeitada pela família e humilhada no trabalho jamais teria chance de se levantar. Mas aqui estou, mais forte do que jamais fui. A raiva, o desprezo, tudo o que carreguei durante anos se transformou em força pura. Vi meu pai franzir o senho, tentando manter o controle, mas falhando. Meu chefe engoliu em seco, visivelmente derrotado. E meus cúmplices trocaram olhares nervosos, percebendo que o jogo havia terminado. Vocês não entendem, murmurou meu pai, tentando retomar a autoridade. E a vida é assim. Você nunca será capaz de mudar. Está enganado. Interrompi firme. Eu mudei. E ninguém vai mais decidir meu valor. Minha irmã, até então silenciosa, deu um passo à frente. Pai, você perdeu, disse ela. E sabe por quê? Porque Maria não é mais aquela garota que você desprezou. Ela se reconstruiu, e agora está no controle. A tensão no ar era quase palpável. Meu pai recuou, como se estivesse percebendo que a maré havia virado. Meu chefe tentou argumentar, mas nada mais tinha peso. Eu estava acima deles, não porque queria vingança, mas porque finalmente havia conquistado minha própria força, meu próprio valor. Nos dias seguintes, as mudanças começaram. No trabalho, minha posição foi reconhecida oficialmente pelo presidente, que me chamou para liderar projetos importantes. Minha reputação se refez, e os colegas que antes me subestimavam agora olhavam com respeito. A sensação de ser invisível, desprezada, finalmente desapareceu. Na família, a relação com minha irmã se transformou. Não se tornou perfeita, mas passou a ser baseada em verdade. Ela havia sido cúmplice, mas também me ajudou a descobrir o inimigo real. E pela primeira vez, sentimos uma espécie de aliança silenciosa, nascida não da confiança cega, mas da compreensão da dor e da sobrevivência. Quanto ao meu pai, o confronto final mudou tudo. Ele perdeu a influência que tinha sobre minha vida. A dor da rejeição ainda existia, mas agora tinha um sentido. Me fez mais forte, mais resiliente, mais viva. E não havia mais espaço para medo ou submissão. Em uma noite tranquila, sentada sozinha, refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi que cada humilhação, cada sabotagem, cada rejeição familiar foi uma preparação silenciosa para minha reconstrução. Tudo que parecia dor e fracasso foi, na verdade, combustível. Minha redenção não veio de uma vitória instantânea, mas do longo processo de enfrentar cada desafio, cada inimigo, cada sombra do passado. Senti uma paz estranha, misturada com uma excitação silenciosa. Minha vida finalmente estava nas minhas mãos. Eu não era mais a Maria da sombra da irmã, da humilhação pública ou do desprezo familiar. Eu era Maria forte, estratégica, independente e, acima de tudo, livre. E enquanto a cidade dormia, percebi que a verdadeira vitória não estava apenas em confrontar os inimigos externos, mas em vencer meus próprios fantasmas. Reconstruir minha autoestima e perceber que mesmo após tanta dor, eu podia me erguer mais forte do que jamais imaginei. A humilhação, o medo, a traição, a rejeição, tudo se transformou em poder. E aquele que pensou que podia me derrubar percebeu tarde demais. Eu nunca mais seria vítima.